Olá, queridos, estamos de volta para compartilharmos mais um pouco da palavra do Senhor, como temos feito neste tempo, nestes dias. Eu quero ler a palavra de Deus para a nossa reflexão em 1 de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 11. Versículo de número 11. Olha que texto extraordinário. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das consciências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Que coisa extraordinária. Que recomendação, que orientação da palavra de Deus. A boa conduta que nós, os crentes, precisamos ter em relação às pessoas que nos cercam. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, queridos irmãos, ele nos leva ao entendimento de que nós aqui estamos como peregrinos, como forasteiros. Nós estamos em uma terra, podemos dizer, em uma terra estranha. Nós não estamos aqui tendo em vista aqui mesmo ser a nossa casa permanente. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui pela boa permissão de Deus, pelo bom milagre de Deus, pela boa mão de Deus, tendo o privilégio de, estando aqui, usufruir de tanta coisa que Deus nos deu. Mas é certo, queridos, que nós vivemos debaixo de uma situação tantas vezes desfavorável, que são os desejos da nossa carne. Aquilo que a Bíblia chama, não é, de concupiscência carnal. O desejo que a nossa carne aguça em servi-la, em atender aos seus caprichos, mas o texto diz: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Uma vez que nós estamos aqui, como disse, de passagem, o tempo é tão curto, então vamos, como que dissesse, vamos aproveitar bem cada oportunidade e não vamos nos meter em situações vexatórias, em situações que não abençoam. Não vamos perder o nosso tempo precioso, tempo este que o Senhor nos dá aqui, vamos aproveitar ao máximo. Então, como peregrinos, como forasteiros nesta terra, vamos nos abster dos desejos carnais que combatem contra a nossa carne. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, entre todas as pessoas, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, venham glorificar a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vos observem. E a bem da verdade, queridos, nós somos observados quase que 24 horas por aqueles que nos cercam. E eles querem ver realmente uma mudança, uma diferença na nossa vida. Se nós dizemos que servimos ao Senhor, eles querem ver Cristo na nossa vida. Por isto que o mesmo apóstolo, no capítulo de número 1, ele fala algo extraordinário sobre a exortação à santidade que nós precisamos vivenciar. Ele diz que, a partir do versículo de número 13 do capítulo de número 1, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com os desejos ou com as concupiscências, o desejo carnal, que antes havia em vossa ignorância, porque nós não tínhamos o conhecimento da verdade que hoje temos. Então nós vivíamos realmente na ignorância.
Aí o apóstolo Pedro ele nos chama a atenção. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Porque lemos à frente, não é? No capítulo 2, versículo de número 11 e 12, que nós somos forasteiros. Nós estamos aqui por um pouco de tempo. Nós somos peregrinos, nós estamos peregrinando nesta terra. E o forasteiro é aquele que chega por um pouco de tempo, não é? Acontece algumas coisas, mas depois ele vai embora, ele não fica ali. Ele não fica ali. Então, entendendo que em detrimento de não termos aqui casa permanente, e como diz o autor aos Hebreus, né, no capítulo de número 4, resta um repouso para o povo de Deus. Mas para que esse povo, para que eu e você possamos adentrar neste repouso de Deus, precisamos ser santo como o Senhor é santo. Sabemos que há uma diferença entre eu e Deus nesta nomenclatura santo. Deus, ele é santo no sentido de retidão. Deus é santo na mais pura essência. Nós não o somos. Nós somos santos porque fomos separados. Nós fomos separados para a obra de Deus. Fomos separados para o Senhor. E a bem da verdade, tudo aquele que é separado para Deus é santo. Não é? Então você é santo de Deus porque você é separado para o Senhor. Não é? Então, o texto continua. Portanto, versículo 16 do capítulo 1. Portanto, escrito está, sede santo porque eu sou santo. Continua. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, atentem-se, queridos, andemos pela vocação com que o Senhor nos vocacionou, e todos nós recebemos a vocação da palavra de Deus. A gente vê quando Paulo fala em 2 Coríntios, né, sobre o ministério da reconciliação, 2 Coríntios capítulo 5, o ministério da reconciliação que cada um de nós recebeu e que nós precisamos exercer este ministério, né, de apresentar a Cristo às pessoas, à humanidade, para que elas, uma vez, assim como nós, né, estávamos separados, estávamos irreconciliados, mas o Senhor veio, o Senhor Jesus veio, intermediou, o Senhor Jesus veio e nos trouxe de volta ao Pai. O Senhor nos reconciliou, o Senhor intermediou por nós. O Senhor nos religou ao Pai, né? Por isso que dizemos que Jesus, no sentido real da palavra, Jesus é a nossa religião, do religare. Jesus nos religou ao Pai, porque estávamos desligados por causa do pecado. Então, nós precisamos viver em toda a nossa maneira de viver em santidade. Um texto extraordinário, queridos, da palavra de Deus, que sempre fala ao meu coração e sempre, vez por outra, eu tenho compartilhado com os irmãos, é o texto de João, capítulo de número 17. A oração extraordinária de Jesus, e essa oração, ela fala muito ao meu coração, e eu sempre digo, os irmãos, por certo, se lembram, quando eu digo que a oração de Jesus, ela me alcançou, não é mesmo? E nesta oração, no capítulo 17 de João, ele ora pelos seus discípulos, ele ora por si mesmo e ele ora por nós outros que viríamos posteriormente. Mas eu quero me atentar ao versículo de número 19 do capítulo 17, quando ele diz o seguinte, no versículo 17, santificai-os na verdade,
Disse Jesus: a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles, olha só, e por eles, Jesus dizendo, e pelas pessoas, eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, os irmãos, todos nós vejamos o cuidado, o desempenho de Jesus e, claro, o trabalho, o seu sacrifício para ele viver uma vida em santidade, em busca de santidade, em busca de ser santo mesmo, e aí no sentido real da palavra, para que nós também pudéssemos ser santos, para que nós também pudéssemos viver uma vida de santidade. Repito o versículo 19 do capítulo 17 de João: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles, ou seja, nós, sejamos santificados na verdade. Aí o versículo 20, eu digo que a oração de Jesus me alcançou. E não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha que coisa extraordinária. Então, queridos, a tônica desta oportunidade é vivermos em santidade diante do Senhor. Santidade esta que o autor aos Hebreus, no capítulo de número 12, ele fala com muita propriedade. Sigamos a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a gente sempre tem dito, à luz desse texto, de que uma característica de que você é salvo pelo Senhor é viver uma vida de retidão, uma vida de santidade. A cada dia que se passa, ser mais parecido com o Senhor. Então, esta é uma característica do crente salvo, do crente que foi liberto, do crente que foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Então, esta é a característica principal. Buscar santidade, buscar ser parecido com o Senhor. Então, que a nossa maneira de viver seja uma vida de santidade. Não só para o nosso próprio crescimento diante de Deus, claro, mas também para as pessoas que nos veem entendam que elas estão vendo um servo, uma serva do Senhor, de que nós temos procurado viver diferente deste mundo, ao ponto de aguçar nelas também o desejo, não só a curiosidade, mas o desejo de se tornarem também servas do Senhor. E nós entendendo que estamos vivendo aqui de passagem, como peregrinos, como forasteiros, em uma terra estranha, e que uma terra futura, um repouso de Deus, há reservado para nós. E ademais o próprio Jesus deixou isso declarado em João capítulo 14, né? Quando depois de dizer aos seus discípulos para não ficarem tristes, com seus corações turbados, disse: creia em Deus, creia também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito para vocês. Portanto, vou preparar-vos lugar. E se eu for, voltarei para buscá-los, voltarei para estar com vocês, porque o desejo do meu coração é que onde eu esteja, estejais cada um de vós. Então este é o desejo do Senhor, mas para tanto precisamos viver com os nossos desejos, os nossos sentidos, a nossa vida voltada ao Senhor e trabalharmos ardorosamente para uma vida de santidade. Viver em santidade dá trabalho, dá muito trabalho. Requer sacrifício, requer renúncia, requer sofrer perdas por Jesus. Não tenha dúvida disto. E Paulo disse isso aos Filipenses no capítulo 3, 7 e 8. Considerei perda todas as coisas para ganhar Jesus. Então, para vivermos uma vida de santidade, nós precisamos de verdade
abdicarmos de muita coisa. Pecar é muito fácil. A gente não faz esforço para pecar porque o pecado está sempre diante de nós. Mas viver uma vida de santidade é muito difícil. Nós não precisamos trabalhar para a salvação, porque para a salvação o Senhor trabalhou. Nós precisamos trabalhar para a santidade de vida. Ele nos ajuda assim. Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Ele nos renova a cada dia para vivermos uma vida de santidade. Então não nos esqueçamos, estamos aqui como peregrinos em terra estranha, para, com muita alegria, estarmos em grande expectativa, aguardando a futura. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome. Ó Deus, rogamos ao Senhor que o Senhor fortaleça a nossa fé. Que, ó Deus, a nossa carne ela esteja sempre condicionada ao desejo do nosso espírito em servir ao Senhor, em agradar ao Teu nome. Ó Deus, que nós possamos mortificar, matar de fome o desejo da nossa carne, entendendo, ó Deus, que não será por um pouco de prazer, ou um pouco de tempo de prazer, que nós estaremos vivendo neste tempo, mas sim vivendo na dispensação do Teu amor, servindo ao Senhor, dando exemplo, sendo santo, para que vidas também sejam santificadas, para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, continua cuidando da Tua igreja, do Teu povo, continua cuidando dos nossos irmãos da Igreja Batista em Sacramento. Ó Deus, em nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor. Hoje e sempre o fazemos, pela Tua maravilhosa graça, pela Tua boa vontade em nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, queridos irmãos, e como é bom nós estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus, para refletirmos sobre o que Deus tem para nós. Que Deus a todos abençoe em nome de Jesus e permaneçamos firmes no propósito de viver uma vida em santidade. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?